Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 6 e 7 do livro Deixe-me Viver. Mas antes de eu começar a narração, já peço que você deixe seu apoio, compartilhando, comentando. Eu adoro responder o comentário de vocês. Com isso, vocês vão estar me ajudando a fazer o canal crescer, certo? Mas antes, vamos para um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo anterior, Luiz Sérgio ouve a história de um garoto de 8 anos, Aquiles, onde lhe fala como ele foi abortado por 2 vezes por sua mãe Marina, e na terceira vez, quando ele conseguiu nascer, ele nasceu com problemas de saúde e foi rejeitado também pela mãe, vindo a desencarnar mais tarde. Sua mãe, ao desencarnar, foi para o umbral e lá sofre muito. Luiz Sérgio também escutou a história de Iura, uma menina que fora também rejeitada, e na hora do aborto ela se plasmou com uma imagem de uma criança de 2 anos de idade e se mantém assim por 4 anos, pois não quer mais voltar à carne. Luiz Sérgio e sua equipe acompanharam Jonas, um espírito, para ser ligado à sua mãe Rebeca no momento da concepção. Agora que vocês relembraram o capítulo anterior, vamos para os capítulos. Capítulo 6. Uma aula de puericultura. A equipe do Reencarne abrigou-se em um centro espírita. Naquela casa, participamos de vários trabalhos. Poucos compreendem o funcionamento espiritual de uma casa espírita, a qual podemos chamar de Hospital de Deus, tal a sua função. A cada instante é trazido para o centro um espírito recém-desencarnado em perturbação, ou aqueles que muitas vezes relutam em sair do plano físico. O mais comum, o que mais se vê, são os recém-desencarnados, principalmente por acidentes. Os frequentadores das casas espíritas muitas vezes nem imaginam o quanto são úteis ao plano espiritual, até mesmo nas reuniões públicas. Existem nessas reuniões espíritos capacitados que fazem a colheita dos fluidos necessários ao socorro dos doentes. A parte espiritual não para. O movimento é tão intenso que chega a assustar. Tantas são, hoje em dia, as mortes violentas. Por quê? Mesmo desencarnado em outro país, muitos são socorridos no Brasil. Indaguei a doutora Kelly. Lembre-se, Sérgio, de que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, e nela está a ponte que liga os 2 planos. Por isso, as casas espíritas precisam conscientizar-se desse trabalho. Uma mesa mediúnica presta auxílio tanto aos médios quanto às equipes de socorro, não sendo necessário ao espírito que se apresenta narrar o seu sofrimento. Ele simplesmente recebe do medianeiro as energias que lhe faltam. Esses grupos são mínimos, mas de grande valia. Neles são realizadas muitas cirurgias perispirituais, verdadeiras cirurgias plásticas, com o auxílio de modestos médiuns, que, conscientes do trabalho, emprestam o seu corpo para outrem que se viu de repente longe do corpo físico. Naquela casa, assistimos às atividades de um grupo de cura perispiritual. Constatamos com alegria que o dirigente encarnado, com seus fluidos puros, caráter reto, possuidor de elevada moral, ajudava cada médium no momento que ele se aproximava. Na sala, silêncio completo. Quando o dirigente passava por trás do médium, ele o ligava com o desencarnado, que projetava o pensamento no cérebro do médium. Nesta fusão, os 2 se tornavam um, beneficiando o doente. As rodas energéticas do médium davam ao paciente o calor que ele sentia faltar, mesmo sem se manifestar. O desencarnado beneficiava-se com os fluidos do médium. Nesse tipo de trabalho de socorro,
O médium está muito mais ligado ao espírito manifestante do que lhe emprestando as cordas vocais. Naquele recinto, presentes 25 médiuns, uns 60 doentes desencarnados, foram socorridos sem um ruído sequer. Os trabalhadores anônimos tinham consciência do valor da mediunidade com Jesus. Eles estavam praticando a mediunidade humilde, mas gloriosa. O silêncio era sua prece, demonstrando-nos que Deus não habita no túmulo. Um dia, em todos os centros, encontraremos grupos como este, de auxílio àqueles que estão partindo, às vezes de maneira violenta. Comentei com Ápila. Luiz Sérgio, você gosta de escrever sobre mediunidade, não é mesmo? Indagou Amintas. Sim, procuro elucidar aqueles que muitas vezes se encontram perdidos, achando que não são médiuns e que não servem para coisa alguma. Procuro dizer a todos os que chegam a uma casa espírita: a mediunidade é linda, mas o mais belo dom é o dom de servir e todos nós podemos fazer algo pelo nosso próximo. Feliz hoje em dia daquele que tem fé. Quem procura uma casa espírita está buscando espiritualizar-se e queira a Deus seja bem orientado. Temo, irmão, pelas pessoas que sentem uma vontade louca de incorporar espíritos. Elas podem jogar a rede da mediunidade e pescar tristeza e ridículo em vez de peixes. Certas pessoas, abusando da boa-fé dos que as consultam, não têm hesitado em profanar nomes respeitados e tornarem suspeitas uma ciência e uma doutrina que vieram para salvar e regenerar o homem. Mediunidades desequilibradas têm afastado muitas pessoas do estudo sério do espiritismo. Por isso, todos nós, que assumimos uma obrigação com os livros espíritas, recebemos a incumbência de falar aos espíritas. Cuidado, não brinquem com as dores alheias, querendo passar-se, a troco de pequenas gentilezas, por quem precisa ser respeitado, o desencarnado. Amintas ainda me falou. Tem razão, existem muitos médiuns bons, ou melhor, ótimos, mas o perigo é que a mediunidade não é doutrina. Todos são médiuns, uns com maior poder energéticos que outros, e em vez de amar e se instruir, a maioria deseja apenas ser medianeira. Tenho, pelos verdadeiros médiuns, imenso respeito. São os novos apóstolos de Jesus, que terão ainda por muito tempo de sofrer pela verdade. Serão difamados, acusados, e mesmo assim terão de trabalhar no silêncio do seu santuário mediúnico. Terão uma vida de renúncia, o corpo exausto, mas a consciência firme na luta pela verdade. Bela tarefa, ainda que frequentes vezes dolorosa. O médium com Jesus recebe muito pouco no plano físico. Em compensação, tem de cumprir imperiosos deveres, sem esquecer que suas faculdades não lhe são outorgadas pelo uso próprio. Para bem desempenhar seus compromissos, deve o médium aceitar as provas, saber perdoar as ofensas, que não são poucas, e esquecer as injúrias. Sua trajetória não será talvez das mais fáceis, mas, à medida que crescer em humildade, a glória do dever cumprido atapetará o seu caminho com as flores do amor e da paz. Feliz daquele que, ao chegar do outro lado, pode olhar de frente os seus mentores e dizer: eu venci o mundo, e o mundo não venceu a minha fé em Deus. A história do Espiritismo está repleta de grandes médiuns e não é mais digno nós os respeitarmos do que desejar igualar-nos a eles? Se somos bons médiuns, só o tempo irá nos responder. Até lá, seguremos bem forte o Evangelho e os livros doutrinários e peçamos a Deus forças para nos tornarmos defensores das verdades divinas, lutando por uma mediunidade repleta da glória de uma consciência em paz. Amintas foi interrompido pelo chamado da doutora Isis, a querida pediatra. Uma criança ia ser atendida por ela. O mal, infecção intestinal. Irmã,
Por que a criança está no centro para tomar passes? É natural, Sérgio. Os pais são espíritas e a trouxeram para ver se nós, os espíritos, fazemos alguma coisa. Calei-me pensando. O melhor era a mãe levá-la a um hospital. A menina queimava de febre. O passista, ao ministrar o passe, intuído pela doutora Isis, falou: leve a garota ao hospital. Ela precisa tomar soro. Já está desidratada. É preciso mesmo? Sim, irmão. Ela precisa de um bom médico. O casal saiu do centro em busca de socorro médico. Perguntei à doutora Isis: a irmã não poderia ter ajudado a garotinha? Sim, Luiz. Poderia ter atuado sobre o duplo etérico e energizado o órgão doente. Mas nós, os médicos espirituais, temos de respeitar o mundo físico, onde existem os médicos encarnados. Nem tudo podemos fazer. E depois, esta garota está sempre acometida de problemas digestivos. É comum os pais, quando o bebê é pequeno, desejar alimentá-lo demais, e com 2 meses já lhe oferecem frutas. Se estas, entretanto, não forem sadias, trarão à criança sérias consequências. Outras vezes, os adultos estão se alimentando e o bebê deseja comer, por graça, dando o próprio prato o alimento que não foi feito para ele. Como oferecer a uma criança de 2 meses um alimento que ela não tem condições ainda de mastigar? Um bebê precisa do seio materno. É necessário conscientizar as mulheres de que não existe leite fraco. Existe falta de vontade de amamentar. O leite materno é completo. Ele dá condições dos órgãos prematuros desenvolverem suas importantes funções. Por isso, não é aconselhável forçar a máquina infantil com alimentos fortes da nossa mesa, não apropriados para esse delicado organismo. Os pais acham lindo o bebê se alimentar da comida dos adultos, mas esse fato poderá levar a criança a contrair doenças futuras. É comum, mesmo nas classes média e rica, o descaso para com as crianças. Vemos mães limpando a boquinha do bebê com as fraldas. O certo é tratar as crianças como somos tratados. Nenhum adulto utiliza suas roupas íntimas para fazer a limpeza do seu rosto ou da sua boca. Existem toalhas apropriadas e os guardanapos. Por que, sendo o bebê bem mais frágil que nós, não é respeitado? É bem comum ver as criancinhas carregando ao pescoço como suporte das suas chupetas, as suas fraldinhas ou as arrastando pelo chão. Uma criança bem cuidada, e isso é um dever da família, dificilmente terá problemas intestinais. A teoria de que não devemos cercar as crianças desses cuidados, porque ela não adquire defesas imunológicas, é conversa de quem não as ama. Elas vão adquirindo as defesas à medida que entram em contato com outras crianças ou com os adultos. A doutora Isis fez uma pausa. Depois continuou. O que não se deve fazer é trancafiar um bebê em casa. O primeiro contato com pessoas estranhas ele sentirá. Se colocar chupeta suja na sua boquinha, não se mantiver suas mãos limpas, roupas cuidadas, higienizá-lo no momento de mudar as fraldas, dificilmente esta criança terá saúde. O trabalho para com a criança de hoje gera tranquilidade no adulto do futuro. Há dias, Sérgio, estamos cuidando de uma garotinha com séria infecção urinária, porque a mãe não fazia o asseio ao trocar suas fraldas, apenas a limpava com a própria fralda, e assim as bactérias atingiram a uretra. O trabalho com uma criança doente é muito maior que os cuidados normais que se deve ter com um bebê. Se a criança aprender a ser limpa, dificilmente colocará as mãos sujas na boca. Criança mal cuidada é reflexo do desleixo dos pais. As infecções intestinais comumente são causadas pela falta de cuidado com os utensílios do bebê. Enquanto o bebê mamar em mamadeira, esta precisa ser fervida, porque o leite penetra no bico e esta fica impregnado de bactérias. Muitas crianças adquirem até micose labial por causa disso.
Mas existem médicos que dizem que os cuidados exagerados prejudicam o bebê, irmã Isis. Exagerados, sim, mas estamos tratando dos cuidados normais. Se o adulto não gosta de sujeira, por que o bebê tem de conviver com ela? Uma boa mãe, aquela que renuncia a tudo nos 3 primeiros anos do seu filho, será recompensada pelo que fez, pois terá um filho saudável na adolescência e na idade adulta. Irmã, é tão comum as mães limparem a boca do bebê com as fraldas e é prejudicial mesmo? Não só é prejudicial, como desagradável, e creio eu, se o bebê pudesse protestar, ele o faria, principalmente quando carrega ao pescoço uma peça íntima. Os pais, quando o bebê vai crescendo, costumam deixá-lo sujo para adquirir a famosa defesa. Aí começa a caída do bebê, doenças e mais doenças. O exagero é prejudicial, mas é muito fácil constatar se estamos agindo certo ou errado. Irmã Isis, sei que você sempre diz que a doença se inicia pelos pés. Ela sorriu. É mesmo. Meus pais já me diziam isso, e no trato com as crianças, constatei que elas sentem por demais ao exporem seus pés no chão, principalmente nas lajotas que são frias. Irmã, é certo dar para um bebê um bom bife para ele chupar? Imagine que há adultos que dão até feijoada para seus bebês. Acho isso comodismo. É mais fácil dar o que está feito do que fazer uma boa sopinha ou outro alimento, de acordo com a delicadeza de seus prematuros órgãos. Não possuindo dentes, torna-se mais difícil a digestão do bife, podendo até engasgar-se. E depois, o bebê fica muito tempo deitado. Se um velho ou um doente não suporta alimentação forte, por que a criança teria de suportá-la? Essa criança doente que atendeu vai ter de receber um tratamento forte com antibióticos e outros remédios, porque está com infecção intestinal, não é mesmo? Acredito que o pediatra oriente a mãe e queira Deus ela respeite o seu filho, dando-lhe os cuidados que ele merece. Vamos acompanhá-los? Infelizmente não podemos. Outros serviços pedem nossa presença, mas em outro momento darei uma chegada até a casa da pequena doente. Posso ir? Sim, meu amigo, pode sim. Assim, chegamos até a sala de projeção, onde o aborto era o tema do dia. Com pesar, constatou-se que é dele a maior incidência de morte no plano físico. No Brasil, sua prática é enorme. Ninguém pode imaginar quanto. Naquele momento, foi projetada a prática de abortos em uma clínica caseira. O médico, em sua própria casa, praticava os abortos e recebia por eles alta soma. Esse dinheiro vai parecer uma pesada corrente em seus pés na hora do desencarne. Não vale a pena o conforto do mundo físico quando nos esperam terríveis sofrimentos. Naquele vídeo, vimos o homem que estuda para salvar vidas roubar de espíritos frágeis o direito de viver. Naquele dia em que foi realizado o filme de estudo, 30 fetos foram jogados fora, com toda a frieza, só naquela clínica. E como Pilatos, o médico apenas lavava as mãos. Todavia, no seu perispírito, o sangue dos inocentes deixou as marcas da dor e do desrespeito até o dia do julgamento. Ficamos discutindo sobre o assunto e, mais uma vez, constatamos que se mata muitas crianças no mundo, sem piedade, e no Brasil ainda pedem a liberação do aborto. Muitos reclamam justiça, falando de direitos humanos. No entanto, ao nosso lado, em nossos lares mesmo, negamos a um ser o direito de vir ao mundo para continuar sua evolução espiritual. Até quando, meu Deus, o homem vai matar o seu próximo sem piedade? Apagado o vídeo, todos se levantaram e orei. Senhor, tem piedade de quem pratica o aborto, mas tem piedade maior daqueles que podem evitar esse assassinato e permanecem indiferentes, por julgarem que em um feto não existe vida. Os aborteiros, pelo dinheiro fácil,
estão violentando as leis da natureza. Senhor, por caridade, faze descer sobre todo o planeta a luz do esclarecimento, para que os homens deixem nascer aqueles que se submetem a toda uma trajetória de reencarne e depois são assassinados a sangue frio por seres sem fé e sem amor. Apieda-te de todos nós e faze de cada homem um instrumento da tua paz. Capítulo 7. Convivência dos pais. Terminada a exibição dos vídeos, ainda ficamos algumas horas tecendo comentários sobre o assunto, quando um dos encarregados do socorro pediu nossa ajuda para uma jovem de 16 anos que naquele dia ia revelar ao namorado sua gravidez. Kelly e Ápila logo se prontificaram a auxiliar e dali saímos em busca de Rosalinda. Encontramo-la diante do namorado e este, assombrado, dizia: Eu não posso assumir essa responsabilidade, vamos dar um jeito nisso. Mas eu quero meu filho. Então, minha querida, se vire sozinha, não conte comigo. Estou comprando um imóvel e depois vou para a Europa fazer mestrado. Meus pais enlouquecem se eu falar da sua gravidez, Rosalinda. O que eu posso fazer é conseguir a grana para você se desfazer da coisa. Olhei os meus amigos, principalmente uma nova caravaneira que se juntara a nós. Gleice. Ela, com expressão de surpresa, era a imagem da preocupação. Aproximou-se do rapaz, que nada tinha de bom no coração, e este, apesar de intuído por nós, continuava no firme propósito de assassinar o próprio filho. Encontrava-se tranquilo com a sua decisão. Gleice, então, chegou perto da garota, mas ela, sentindo-se sozinha, retrucou ao namorado: Arrume então a grana. Tenho uma colega que já abortou. Pedirei a ela o endereço do médico hoje mesmo. A que horas você me entrega o dinheiro? Às 2 da tarde. Está bem? Aqueles dois nem pareciam já ter desfrutado algumas horas de carinho, pois conversavam com a maior frieza. A que ponto chega um relacionamento carnal sem amor e sem respeito? Comentou Amintas. Seguimos a mocinha, e tudo fizemos para que tivesse força suficiente para enfrentar sua gravidez. Mas ela não concebia ter um filho sem a presença paterna, e ali, estirada na cama do seu belo quarto, chorava desesperadamente. A mãe entrou e lhe perguntou: Por que chora, querida? Estou grávida e abandonada por Leandro, disse-lhe, intuída por nós. A mãe sentou-se, tamanha surpresa. O quê? Abandonada? Você é que pensa. Ele é obrigado a se casar com você. Vou chamar o Máximo. Mamãe, por favor, não o quero à força. Se ele não me ama, como posso casar-me com ele? A mãe xingou tanto, fez tanto escândalo, até a chegada do marido, que Rosalinda estava decidida a fugir de casa. Pensamos, com o marido as coisas melhoram. Mas que nada. Máximo apenas não gritou. Pediu para a filha e a mulher se sentarem diante dele e ponderou. Nada de desespero. Aconteceu, aconteceu. Eu sempre achei, filha, que você estava abusando da liberdade. Mas quero que fique bem claro. Eu não suporto um escândalo em minha carreira pública. A política não permite esses fatos tão desagradáveis. Precisamos juntos encontrar uma solução que não atrapalhe minha candidatura. Estou preparado para as próximas eleições, e não é você, minha única filha, que vai prejudicar-me. Mesmo que Leandro desejasse casar-se, não estamos em condições de fazer uma festa à altura da nossa posição social. E como vocês duas estão dizendo que ele não deseja se casar, forçá-lo seria desastroso. Isso nunca. Tenho alguns amigos médicos que podem fazer caridosamente a interrupção dessa gravidez. Irei procurá-los, e logo estaremos livres deste fato tão desagradável. Posteriormente, vocês duas partem para a Europa, e Rosalinda ficará estudando lá. Quer se ver livre de mim também? Pense como quiser, filha.
Ninguém vai atrapalhar minha projeção política. A mãe acariciava os longos e belos cabelos da filha. Esta chorava, por sentir o quanto estava sozinha. Nós fizemos de tudo, mas Máximo e a esposa não queriam envolver-se em escândalos. E Rosalinda estava grávida de alguém que não a queria por esposa. Era demais para aquele orgulhoso pai. Perguntei a Kelly: e vamos deixar que realizem o aborto? O que fazer, Luiz Sérgio? O livre-arbítrio pertence ao homem e ninguém pode roubar-lhe esse direito. Um dos amigos influentes de Máximo preparou em sua clínica o aborto de Rosalinda. Na sala de espera, o olhar de ansiedade de todos nós. Quando ela deu entrada na sala abortiva, pareceu-me que aquelas paredes choravam. Era um lugar de desespero. Existem muitas clínicas espíritas da Falange de Maria de Nazaré que fazem plantão de socorro para salvar almas. Porém ali, diante de nós, o médico que recebeu de Deus o dom de curar estava preparando-se para matar um indefeso ser. Presenciamos o desespero do feto. Ele se debatia apavorado ao pressentir sua morte. Rápido, muito rápido, o ato cruel. O médico tinha muita prática. Pena que ele, ao interromper a gravidez de Rosalinda, não pôde perceber as lágrimas nos olhos daquela forma fetal e o seu martírio. Era uma linda menina, e como gritava apavorada. A doutora Isis amparou o espírito que cruelmente fora rejeitado pelos pais. Envolveu-a em seus braços e dali saiu, levando-a com carinho. Olhei Rosalinda, apenas uma criança e tão marcada pela vida. Pensei, será que ela vai parar por aqui ou vai ainda assassinar muitos outros filhos? Saímos atrás de Isis, que tudo fazia para acalmar o espírito que sofrera rejeição. Mas ele apenas gemia, o corpo todo queimado, sentindo a cruel realidade de um aborto. Enquanto isso, Rosalinda era cuidada pelo médico amigo de seu pai. Ela nem imaginava que sua filha agora também recebia cuidados médicos e, como todos os abortados, sofria a pior das dores, a da rejeição. Isis, ajudada pelos socorristas, encaminhou-se para um centro espírita e lá, com a ajuda de outros médicos, foi a criança levada a um trabalho espiritual, recebendo fluidos tranquilizantes que aliviaram a queimação que sentia em seu corpo. Perguntei ao médico do centro até quando a criança iria ficar ali. Logo será levada para um hospital da erraticidade, onde aguardará nova oportunidade. Meu Deus! Quem pratica o aborto não imagina como está infringindo as leis de Deus. Soube que nessas clínicas fazem de 30 a 40 abortos por dia. É mesmo, Luiz Sérgio. Essas intervenções estão aumentando de tal maneira que ninguém é capaz de avaliar seu crescimento. Em nosso centro, já contamos com uma enfermaria exclusivamente para socorrer os abortados. Em um centro espírita, deve também existir a prece para os rejeitados. Para você ter uma ideia, atendemos mais abortados do que suicidas. Hoje o aborto é praticado sem piedade no mundo inteiro. Virei-me para a garotinha e falei a Kelly. Gostaria de ver como se processou a sua encarnação. O Dr. Salles nos convidou a acompanhá-lo e foi passando o filme sobre Rosalinda, seu namorado Leandro e o contato dos dois com o espírito que acabaram de rejeitar. Quem é a velhinha? Perguntei ao Dr. Salles. A mãe de Máximo, a avó de Rosalinda. A mãe dele? Sim, ela adora a neta, por isso se propôs a voltar como sua filha. Ela criou Rosalinda até os 6 anos. Vimos Leandro e Rosalinda sendo levados à espiritualidade, e ela adorando o contato com a avó. Que bom que a senhora vai voltar, e ainda mais como minha filha. Lutarei pela sua felicidade. Tudo muito certinho, os dois prontos para receberem a filha. O contato entre eles era de muita paz.
Assisti uma comovente despedida da avó com seu esposo. Ele ainda ficaria alguns anos no mundo espiritual. Entretanto, ali na enfermaria dos abortados, jazia um corpo de criança, todo dolorido. Mais machucado ainda se encontrava o seu espírito, por saber-se desprezado pelo filho e pela neta que adorava. Como será o último capítulo dessa história? Não sabemos quanto tempo permanecerá no corpo de criança, e se Rosalinda um dia vai conseguir ter filhos. Como é complicado o nascimento, muito mais que a morte. Muito mais, Luiz. No reencarne, nós precisamos dos encarnados, e muitos desrespeitam as leis de Deus. No desencarne, são os espíritos que esperam e ajudam os desencarnantes. Um dia o homem vai respeitar o feto como um ser vivente, Dr. Salles? Não sei não, irmão. Hoje em dia, o que mais se vê é mulher abortando, mas esperamos que haja um ponto final nesses atos tão tristes. Pedimos permissão para ir até a casa de Rosalinda. Encontramo-la desolada, dizendo ao pai que na hora do aborto viu sua avó virar criança e depois ficar velhinha. Que ouviu sua voz implorando: Rosalinda, deixe-me viver. O pai deixou cair uma lágrima. Se de remorso, eu não sei. Talvez de vergonha, por ser tão covarde. Um escravo da posição social que ocupa. Servo do orgulho. Rosalinda ainda vai aprontar. Faltam-lhe amor e Deus em sua vida. Hoje em dia, Luiz, os jovens comportam-se despudoradamente diante dos homens, com roupas sumárias, desde as roupas de banho até as de passeio, e depois, ao sofrerem as consequências de atos impensados, não possuem coragem suficiente para enfrentar a mesma sociedade que tentam agredir com seus gestos de revolta. Muitas Rosalindas existem por aí, talvez a sua própria filha, que você, leitora, acha linda por mostrar o corpo quase nu, expondo-o ao público que não tem piedade. Minha gente, a liberdade excessiva está matando a pureza, e o que é mais grave, interrompendo a viagem de muitos espíritos para o plano físico. É preciso que se façam, urgentemente, campanhas de alertas aos jovens. Um dia, eles também envelhecerão, e feliz do velho que, ao trazer à lembrança o seu tempo de jovem, não tem apenas remorso para recordar. Continua no capítulo 8. Até lá!